Salve a todos com a paz do Senhor. Amém? Hoje a gente vai, nesse grupo de jovens, vamos falar um pouco sobre adoração. Sobre o que é realmente adoração. Vamos entender um pouco sobre a adoração. E por que, Vinícius, que a gente vai entender um pouco sobre a adoração? Por que precisamos entender sobre adoração? A resposta, na verdade, é bem simples, para adorar ao Senhor. Então, a gente vai aprender um pouco sobre a adoração para adorar Ele da melhor forma possível. Se a gente pesquisar a palavra adoração no dicionário, a gente vai ver que adoração é honrar ou demonstrar reverência por alguém divino ou poder sobrenatural. Considerar com grande ou extravagante respeito, honra ou devoção. Geralmente, no meio cristão, a gente remete a palavra adoração a algum evento, culto de adoração, ou a uma parte do culto, na parte musical do culto, a gente costuma remeter a palavra adoração à parte musical do culto, como acabou de acontecer. Não está errado, mas adoração não é só isso, Adoração é algo muito mais amplo. De maneira simples, se eu for tentar resumir o que é adoração, adoração é você atribuir um valor, como é a palavra? Atribuir um valor indescritível, um valor que você não consegue explicar a algo no seu coração. Então, no seu coração, se aquilo estiver no topo do seu coração, você está adorando aquilo. Então, se Deus estiver no topo do seu coração, for a primeira coisa da sua lista, então você está adorando a Deus. Então, você tem que demonstrar amor, devoção a isso. Só que aí eu faço uma pergunta para vocês, sabendo que de maneira bem simples, pessoal, vocês estão sentando aí porque os crentes aqui não mordem nenhuma, senta aqui na frente. Então ficar olhando para vocês, casal tão bonito. Vocês dois também, Voltando, Então, sabendo que de maneira bem simples, adoração, quando a gente adora algo, é quando a gente põe essa coisa, alguém ou Deus no nosso coração, no topo do nosso coração, no topo da lista. Sabendo disso, eu faço uma pergunta a vocês. O que vocês têm adorado? O que tem tomado o coração de vocês? O que tem tomado a devoção de vocês? É Deus? Ou é outra coisa? Ou é a sua carreira, ou um hobby, ou um time de futebol? Sarinha também, está tão longe, sabe? Não estou conseguindo te ver daqui, sabe? O que você tem botado no topo do seu coração? Sua carreira, um hobby, um time de futebol, O que você tem botado no seu coração? Aí, mais uma pergunta. Por que a gente precisa entender sobre adoração? Aí eu peço que vocês abram a Bíblia de vocês em João, capítulo 4. Evangelho de João, capítulo 4. Verso 23 e 24. Diz assim: Amém, a misericórdia. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e importa
que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Agora vamos fazer uma breve oração. Senhor Deus, maravilhoso Pai, Deus de toda honra, Deus de toda glória, obrigado, Senhor, por mais um dia de vida, Pai. Obrigado, Senhor, pela presença de cada um aqui, Senhor. Obrigado, Pai, porque até aqui Tu tem me sustentado, Senhor. Nós te agradecemos por tudo, Pai, e te pedimos, Senhor, que Tu venha mostrar, Pai, se a gente está pondo algo, Senhor, se a gente está deixando algo tomar, Pai, o Teu lugar no nosso coração, Pai, nos mostra essa noite, Senhor, para que a gente possa, Pai, se arrepender, Senhor, para que a gente possa, Pai, Te adorar verdadeiramente, Senhor. Eu te peço, Pai, que o Teu Espírito Santo, Senhor, venha nos auxiliar, Pai, nos ajudar, Senhor, a entendermos o que Tu queres falar essa noite, Pai. Da forma que eu te oro, que eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. João, capítulo 4, versos 23 e 24, fala que Deus está procurando verdadeiros adoradores. Daí a importância da gente aprender sobre a adoração. Será que a gente é um verdadeiro adorador? Será que a gente está adorando Deus da forma que Ele merece ser adorado? Só para a gente entender um pouco, a gente pegar aqui um pouco do contexto de João, capítulo 4, a gente vai ver que ele estava falando isso para a mulher de Samaria, Estava falando isso para uma samaritana. E por que Deus fala isso para ela? O pessoal de Samaria, eles não eram verdadeiros adoradores, vamos dizer assim. E onde que a gente vê isso? Lá em 2 Reis. Em 2 Reis, capítulo 17. Segunda Reis, capítulo 17, verso 33. Diz assim, falando a respeito do pessoal de Samaria, de maneira que temiam o Senhor e ao mesmo tempo servia aos seus próprios deuses, segundo o costume das nações dentre as quais tinham sido transportados. Então eles temiam a Deus, só que eles serviam também a outros deuses. O coração deles não estava ocupado totalmente por Deus. No topo do coração deles não estava Deus. Tinha outros deuses ali, dividindo o mesmo espaço que Deus dividia. E quando ele fala ali que a gente deve adorar a Deus em espírito e em verdade, quando ele fala em espírito, provavelmente ele está fazendo uma alusão a Jerusalém, que adorava a eles a respeito da lei, que adorava a Deus com as leis. E quando ele fala em verdade, ele está fazendo alusão a Samaria, mostrando que a gente deveria adorar somente a Deus e não a outros deuses. Então, meus irmãos, o que eu quero dizer com isso? Que da mesma forma que o povo samaritano estava adorando a outros deuses, não estava fazendo uma adoração devida, uma verdadeira adoração a Deus, assim também a gente pode fazer. Da mesma forma, a gente pode deixar que algo ocupe o lugar que Deus deveria estar ocupando. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Por exemplo, eu disse para vocês que no dicionário, se a gente for ver o significado da palavra adoração, era honrar ou demonstrar reverência. Deixa eu dar um exemplo. Por exemplo, uma pessoa que adora mais a um time de futebol do que a Deus. Ela dá mais atenção ao time de futebol do que a Deus. Ela honra mais o time, demonstra reverência ao time em vez de Deus. Por exemplo, aquele influencer que é mais conhecido talvez pela torcida do Ceará, o Pobrejo, eu não estou dizendo que ele não é um verdadeiro adorador, só estou dando exemplo. Quando o Ceará perde,
É comum você ver uma história dele dizendo o time para me fazer raiva. Então, às vezes, ele demonstra mais reverência a um time que faz raiva para ele do que a Deus. Então que a gente possa demonstrar reverência a Deus. E por que a gente deve adorar a Deus e não a um time de futebol? Vamos abrir em Apocalipse 4. O último livro da Bíblia. Apocalipse 4, verso 11. Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Então Deus, ele criou todas as coisas, ele criou todos os seres viventes, e é a ele que a gente deve adorar. E para adorar a Deus, a gente precisa conhecer a Deus. Ou pelo menos iniciar essa caminhada de conhecer a Deus. Né? Porque você não vai conhecer a Deus da noite para o dia. É um eterno aprendizado. Você vai estar sempre conhecendo mais de Deus se você o buscar. Como eu disse no início, né, a adoração não é só a parte musical de um culto. Né? A adoração é muito mais que isso. A adoração é quando você põe Deus no topo da lista do seu coração. E eu vou falar um pouco agora de 5 maneiras que a gente tem de adorar a Deus. Essas não são as únicas maneiras de adorar a Deus, mas dá para a gente entender um pouco como a gente pode adorar a Deus. Né? A primeira talvez seja a mais conhecida. A gente pode adorar a Deus através dos louvores. Talvez seja a mais conhecida e a mais utilizada. Por ser prático, né? Você pode escutar um louvor no carro, você pode escutar um louvor na sua casa, na faculdade, na academia. Então, talvez por ser uma das formas mais práticas de adorar o Senhor, essa seja a mais conhecida. Né? No Salmo 149, Salmo 149 diz: Aleluia! Cantai ao Senhor um novo cântico e o seu louvor na Assembleia dos Santos. Regozije-se Israel no seu Criador. Exultem no seu Rei os filhos de Sião. Louvem-lhe o nome com flauta, cantem-lhe salmos com adufe e harpas. Então, não importa se você está louvando ao Senhor com a música mais recente, ou se você está louvando ao Senhor com a música que foi inventada há 1700 anos, né? Os hinos das harpas, tem uns hinos bem antigos. Não importa qual louvor você está cantando. O que importa é o seu coração. Você está louvando, você está cantando aquela música com sinceridade no seu coração, você está entregando aquela música para Deus, é isso que importa. Às vezes a gente canta um louvor apenas da boca para fora. Às vezes a gente canta um louvor e nem presta atenção na letra. A gente nem para refletir um pouco na letra. Aí não deve ser assim. Quando a gente cantar um louvor, a gente tem que se concentrar. A gente está entregando esse louvor a Deus. A gente está entregando, esperando que Ele receba esse louvor. Você tem que se concentrar, você tem que fazer do louvor uma oração.
e da sua oração você pode fazer um louvor. Em Isaías 29, verso 13, Isaías 29, verso 13, vai dizer: O Senhor disse: visto que este povo se aproxima de mim e com a sua boca e com os seus lábios me honram, mas o seu coração está longe de mim. E o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens que maquinalmente aprenderam. Então aqui ele fala que as pessoas às vezes louvam a Deus com a boca, honram a Deus com a boca, mas o seu coração está longe. Então quando você louva ao Senhor, o seu coração está ali, entregando louvor ao Senhor, ou o seu coração está em outro canto? Como eu disse, quando a gente estiver louvando ao Senhor, a gente tem que se concentrar e entender que a gente está entregando algo a Deus. Eu já disse aqui uma vez que louvor é uma das poucas coisas que a gente pode entregar a Deus. A gente pede tanta coisa a Deus, que às vezes a gente esquece de entregar algo. E o louvor são uma das poucas coisas que a gente pode entregar a Deus. Em Mateus 15, vai dizer também, Mateus 15, verso 9. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homem. Então, como eu disse, se você não fizer com o coração, em vão você adora ao Senhor. Então, essa foi a primeira forma que a gente tem de adorar o Senhor. E a segunda forma que a gente tem de adorar a Ele é venerando. Venerando é algo que você tem uma consideração. É algo que você dedica respeito. Que você considera. Então, quando você venera a Deus, você está adorando a Ele, você está dedicando, você está sendo reverente e sendo respeitoso para com Ele. Porque é muito fácil você adorar e respeitar a Deus quando você está na bênção. É muito fácil, por exemplo, uma pessoa que você venera, que você tem respeito e consideração. Geralmente, você tem respeito e consideração pelo seu pai terreno, não tem? Vocês têm respeito e consideração pelo seu pai terreno? Se não tem, deveriam ter. É um mandamento, que a gente deve honrar os nossos pais. Então, mas eu faço a pergunta, quando o pai de vocês está dando uma bronca em vocês, é mais fácil ser respeitoso nesse momento? Quando você está recebendo uma bronca? Não é fácil, Às vezes você quer responder o seu pai, aí é pior, porque ele te bate, Às vezes ele quer só te dar uma bronca, aí você responde a ele, aí ele te bate, Então, voltando, trazendo para o mundo religioso. É muito fácil a gente venerar Deus, é muito fácil a gente ter consideração e respeito por Deus quando a gente está na bênção, quando a gente não está passando pela dificuldade. Às vezes a gente passa pela dificuldade e a gente esquece que até nesses momentos a gente deve adorar a Deus. Um bom exemplo disso que a gente pode dizer de uma pessoa que adorou a Deus mesmo na dificuldade. Jó, talvez seja o mais conhecido. Jó, ele adorou a Deus na dificuldade. Então, para a gente fazer isso, para a gente poder adorar a Deus, até na dificuldade, a gente tem que adorar Ele pelo que Ele é. Não pelo que Ele faz pela gente, mas pelo que Ele é. E o que Deus é. Se eu fosse explicar o que Deus é, eu precisaria de mais uns 2 cursos
E olha lá, eu acho que nem daria para explicar. Mas eu vou trazer 3 características de Deus, que talvez vocês já conheçam, só para a gente entender um pouco do que Deus é. Deus, ele é onipresente, né? Ele está em todos os lugares. Vamos abrir no Salmo 139. No Salmo 139, verso 7, a partir do verso 7. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se suba aos céus, lá está. Se faço minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Verso 9. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Então Deus, ele é onipresente, ele está em todos os lugares, não importa para onde você vá, Deus está. Ele também é onisciente, em Isaías 40. Isaías capítulo 40, verso 13 e 14. Vai dizer: quem guiou o Espírito do Senhor? Ou como seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele conselho para que lhe desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo e lhe ensinou sabedoria? E lhe mostrou o caminho do entendimento. Então, quem ensinou ao Senhor, se ele já sabe de todas as coisas. Não há nada que Deus tenha que aprender, ou que ele precise aprender. Ele já sabe de todas as coisas. E ele também é onipotente. Ele pode fazer qualquer coisa. Em Mateus, capítulo 19, verso 26. Jesus, fitando neles o olhar, disse-lhes: isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Então, resumindo, a gente tem que adorar a Deus pelo que Ele é. A gente tem que demonstrar respeito e consideração a Deus pelo que Ele é. Outra forma que a gente tem de adorar a Deus é servindo a Ele. Servir a Deus é uma forma que a gente tem de adorar a Ele, se dedicar ao servir. Não importa se você vai estar cantando, se você vai estar limpando a igreja, se você vai estar ensinando as crianças, você tem que estar servindo ao Senhor. Por quê? Porque é uma forma que a gente tem de adorar a Ele. Em 1 Coríntios, capítulo 12, vai dizer, a partir do verso 1, a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que outrora, quando ereis gentios, deixais de conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo ereis guiados. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma, anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Então aqui ele fala também a respeito dos dons espirituais. Cada um de vocês tem um dom espiritual e vocês podem utilizar desse dom que Deus deu a vocês para servir a Ele. Na verdade, o dom não é de vocês, o dom é de Deus. Ele apenas emprestou vocês para vocês servirem a Ele. Na palavra de Deus vai dizer também que até a fé é um dom de Deus.
né? Mas sabendo que você pode adorar a Deus, servindo a Ele, você não pode também servir a Ele de qualquer forma. Ah, estou servindo, já tá bom, vou só varrer aqui, só do meio para cá, ninguém vai perceber, né? Vou aqui ensinar as crianças e vou deixar para estudar na última hora a lição, né? Não é assim. Você não pode também servir a Deus de qualquer forma. E também não pode servir a Deus esperando algo em troca. Né? Você vai servir a Deus para quê? Para adorar Ele. Você vai servir a Deus feliz porque você está adorando a Ele. É desse jeito que a gente tem que servir a Deus. Em 1 Coríntios, aproveitando que a gente já está, né, no capítulo 15 agora, no verso 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Então, aí para encorajar vocês a servirem ao Senhor, saibam que o serviço de vocês não é em vão. Eita, que amanhã vai ter um rumo de jovens servindo ao Senhor. Amém? Foi tão claro. E vamos abrir agora em Colossenses, capítulo 3. Só para complementar o que eu estava dizendo, a gente não pode servir de qualquer forma, a gente tem que servir, na verdade, da melhor forma que a gente conseguir. Colossenses, capítulo 3, verso 23. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, né? Então, tudo que a gente fizer, a gente faça com o coração. Se você vai servir limpando a igreja, faça com o coração. Se você vai ensinar, se você vai louvar, faça tudo com o coração. Sei que não. Verso 24. Cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo o Senhor é que estáis servindo. Pois aquele que faz justiça receberá em troco a injustiça feita. E nisto não há acepção de pessoas. Então, ficou, na verdade, melhor dessa forma, né? Do 23 ao 25. Como é bom, pessoal, é muito bom servir ao Senhor. Porque eu acabei de ler um versículo que diz que ele não vai, né, que o nosso serviço não vai ser em vão. Deus, ele é o melhor patrão que a gente pode ter. O patrão da sua empresa talvez não reconheça o seu empenho, talvez ele não reconheça o quanto você está se empenhando, no seu serviço, na sua empresa, no seu trabalho. Mas com Deus não é assim, Talvez um dia o seu patrão atrase o seu salário, mas Deus, ele não atrasa. Quando você precisar dele, ele vai te dar o que você precisa no momento certo. Outra forma que a gente tem de adorar o Senhor, a quarta forma que a gente tem de adorar o Senhor é confiando nele. Confiando em Deus, a gente também está adorando a Ele. A gente confia em tanta coisa e às vezes a gente não confia em Deus. A gente confia que quando a gente senta naquelas cadeiras de plástico, ela não vai quebrar, mesmo sendo bem fininha, A gente confia que quando a gente precisar, quando a gente mais precisar, o sinal do Wi-Fi vai estar bom, Mas sempre está bom. A gente confia em outras pessoas, mas às vezes esquece de confiar em Deus. E se a gente parar para pensar um pouco, é muito ilógico. Porque como que a gente pode confiar em algo que pode falhar? Como a gente pode confiar em uma pessoa que pode ser que talvez ela nos abandone ou nos traia, e não confiar
em Deus. Por exemplo, né, você tem um amigo, você confia nele, de repente esse amigo muda, né, te deixa ali de lado, conhece outras amizades e acaba te abandonando. Né, você confiava nele e ele fez isso. Mas com Deus isso não vai acontecer. Por quê? Porque em Deus não há mudança. Ele é o mesmo ontem, o mesmo hoje, vai ser o mesmo amanhã. Em Tiago, no verso 1, 17, ó, vai dizer que em Deus não há mudança, nem sombra de mudança. Então a gente pode confiar em Deus, que Ele não vai mudar. Né? Deus também não falha, né? Que nem o sinal do Wi-Fi ou a cadeira de plástico. Né? Deus não falha, Ele nunca vai falhar. Você pode confiar nele sabendo que Ele nunca vai falhar. E Deus também, Ele não te abandona. No Salmo 9, Salmos 9, do 9 e 10. Diz assim: o Senhor é também alto refúgio para o oprimido, refúgio nas horas de tribulação. Em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, não desamparas os que te buscam. Então Deus, Ele não te abandona. Deus, Ele não falha. Em Deus não há mudança. E Deus também, adivinha, te ama. Ele deu o seu Filho para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu próprio Filho. Então, confie em Deus. Lembre-se de confiar em Deus. E outra forma que a gente tem de adorar a Deus é submetendo a nossa vontade a Deus. Tem uma frase do Tozer, que diz assim: não devemos descansar até que tudo o que há em nós adore a Deus. Tudo. Não é 80%. É tudo. Tudo que há em nós adore a Deus. Todos os dias a gente, como é que eu posso dizer? A gente é bombardeado com coisas que parecem ser mais importantes do que as coisas do reino. A gente é bombardeado com eventos, com sonhos. Não estou dizendo que você não pode sonhar, você deve sonhar, mas o seu sonho não pode estar acima das coisas do reino. Com pensamentos também, planos que às vezes parecem planos incríveis para a gente, mas os melhores planos são os planos de Deus. Vamos abrir nossas Bíblias em Romanos, capítulo 12. A sociedade está chamando a gente para outra coisa, mas Deus, Ele está te chamando. Ele está te chamando para algo melhor. Ele está te chamando para outro nível. Em Romanos, capítulo 12, verso 1. A partir do verso 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Como eu disse, a sociedade, ela apresenta para a gente outras coisas, planos, uma carreira brilhante, uma carreira de sucesso, mas Deus está te chamando para outra coisa. Deus está te chamando para algo melhor. Ele está te chamando para a boa, agradável e perfeita vontade
de Deus. Então, meus irmãos, essas são 5 formas que a gente tem de adorar a Deus. São as únicas? Não. Você pode adorar a Deus ainda de outras formas. Por exemplo, orando, lendo a palavra de Deus. Alguém pode dar outro exemplo? Ofertando. Muito bem, Samuel. Sabia que você ia participar, por isso que eu te chamei. Então, brincadeiras à parte, essas são 5 formas, mas não são as únicas. Mas, lembrando que todas essas adorações, elas vão ser em vão se Deus não estiver no topo do seu coração. Né? Então, você tem botado Deus no topo do seu coração. Deus é o primeiro da lista. É a Ele que você está adorando. Né? Então, reflita um pouco sobre isso. Eu queria convidar o pastor Tiago para fazer uma breve oração. Enquanto isso, alguém quer falar alguma coisa? Quer dar algum testemunho? Falar algo? Pastor Tiago, tá vendo? Estou vendo molhado, né? Vai ser, irmãos, que mensagem maravilhosa, né? Sobre um assunto tão importante como esse. Que bom que a gente não adora a Deus só cantando, né? Imagina se fosse, né? Canta muito bem, estaria em desvantagem, mas Deus é tão sábio que tudo que nós fizermos para Ele é uma forma de adoração, né? Ele recebe e Ele é adorado através disso. Então, mensagem prática, culto maravilhoso, louvores, né? E também a palavra de Deus. Vamos orar para o Senhor que nós possamos meditar sobre isso e aplicar a nossa vida. Senhor Deus e amado Pai, obrigado, Senhor, por este culto da juventude, Pai, que foi agora oferecido a Ti. Nós cada dia mais entendemos, Pai, que é para isso que nós vivemos. É por isso que nós ainda estamos aqui nesta terra, Pai, para podermos Te adorar perante aqueles que estão ao nosso redor. Nós podemos fazer isso, como vimos hoje, de diferentes formas, e todas elas, Senhor, são importantes para o Senhor, para nós, e também para quem está ao nosso redor. Pai, que não sejamos levados pelo mundo, que não sejamos levados, Senhor, pela moda, pela influência, mas que sejamos levados, Senhor, atraídos pela adoração a Ti cada vez mais, com os nossos lábios, com as músicas que nós cantamos, que nós escutamos, também, Senhor, com a nossa forma de viver, com a forma como nós gastamos o nosso tempo, como nós nos vestimos, enfim, Pai, que o nosso viver seja uma canção para o Senhor, uma canção que venha a Te agradar, Pai. Que quando nós estivermos Te adorando com os lábios, seja um momento sincero, um momento de entrega, que não tenhamos vergonha, Pai, de cantar para Ti, porque o mundo não tem vergonha de abrir a boca para fazer, Pai, muitas vezes o que não presta. Nós também não vamos ter receio de abrir a boca, de usar o corpo para adorar